caso do México, também houve políticas que buscaram favorecer a imigração estrangeira. Também houve no México a perspectiva por parte dos liberais de que os europeus, se viessem, ajudariam a civilizar e a engrandecer a nação, de que os europeus trariam prosperidade. Por exemplo, o México aprova, num determinado momento, uma lei de colonização que também prevê que terras devolutas fossem demarcadas para serem oferecidas a imigrantes que chegassem ao país, para que esses imigrantes pudessem se estabelecer no campo. E essa lei de colonização, que permitia, portanto, a demarcação de terras, também foi usada das formas mais arbitrárias possíveis e permitindo, então, que muitas vezes a lei fosse um instrumento para aumentar as posses das grandes fazendas, né? Os grandes fazendeiros se apoiando na lei para conseguir abocanhar novas terras para si. Então, uma lei que acabou servindo especialmente para a concentração fundiária. Ainda assim, é claro que houve imigração estrangeira para o México nesse período, por exemplo, uma imigração importante de franceses. A cidade do México ganhou uma colônia de imigrantes franceses nesse período. Mas as migrações internas tiveram no México, assim como no Peru, um papel mais importante, um papel mais destacado. E essas migrações internas também significavam, sobretudo, uma migração do campo para as cidades, de uma população rural, de origem indígena, de origem camponesa, que vai sendo expulsa do campo, já que as comunidades vão perdendo terras, já que as comunidades já não conseguem assegurar a sua autossubsistência. E essa perda de terras e, portanto, a perda da capacidade de autossubsistência expulsam esses camponeses, seja para o trabalho nas minas e nas grandes fazendas. O trabalho nas grandes fazendas era um trabalho, mais uma vez, um trabalho em que muitas vezes o trabalhador se endividava, o trabalhador praticamente perdia a sua liberdade, a sua condição de partir, porque devia a famosa venda do fazendeiro, onde ele comprava os seus alimentos. Então, o trabalho no campo apresenta toda essa dureza, esse caráter violento, e muitos camponeses migram para as cidades e migram, mais uma vez, em particular, para a cidade do México, para a capital federal. E a cidade do México é uma cidade que cresce nesse período. Uma cidade que cresce nesse período e que cresce e se moderniza ao mesmo tempo. Uma cidade que, na virada do século XIX para o XX, contava com cerca de 700 mil habitantes. Uma cidade grande para a época. E, por um lado, essa cidade vai receber um cinturão de habitantes recém-chegados, que são pobres, que não têm instrução e que não conseguem se inserir em oportunidades de trabalho na cidade do México, que vão constituir, portanto, um contingente de trabalhadores informais, porque o desenvolvimento das manufaturas e o desenvolvimento fabril não absorve essa mão de obra egressa do campo. Então, há uma população flutuante, pobre, informal, que chega e incha essa cidade. E, por outro lado, como eu vou comentar no último item da nossa aula, quando eu for falar do tema das identidades, por outro lado, houve um grande esforço de Porfírio Dias para transformar a cidade do México em um cartão postal do país, em um cartão postal dessa nova era que o México vivia, uma era de prosperidade, uma era de modernização, uma era de civilização. Então, também a cidade do México se espelhou em Paris para adaptar avenidas, casas, palacetes, prédios públicos, e essa cidade recebe intervenções urbanísticas para que ela se tornasse mais elegante, mais sofisticada. Então, a paisagem urbana da cidade do México se transforma
tanto em virtude desses movimentos sociais que vão acontecendo espontaneamente em meio à modernização, e, por outro lado, essa paisagem se transforma por desejo de um Estado que considera a capital expressão de uma nova época, de um novo projeto de México, em que o referencial francês, o referencial de Paris, era assumido como o grande modelo. Uma capital que fosse digna de ser a capital de um grande Estado, de uma grande nação, precisava reproduzir uma concepção urbanística espelhada em Paris. Essa é a percepção que prevalece no México. A grandiosidade desse momento que o México vivia, em que os liberais tinham a oportunidade de colocar em prática o seu projeto de nação, precisava se traduzir em uma capital que fosse civilizada, sofisticada e cosmopolita. Então, também nesse terreno, a capital, a cidade do México, se transforma, se embeleza e se moderniza, e até hoje há bairros na cidade do México que conservam os casarões construídos durante o Porfiriato, casarões muitas vezes de um estilo neoclássico, casarões que repercutem essa atmosfera de Belle Époque e que hoje são muitas vezes adaptados como restaurantes, como bares, enfim, como clubes, porque são construções muito bonitas, muito sofisticadas. Então, tudo isso acompanha essa atmosfera de transformação, de modernização da cidade do México, seja para apresentá-la como um trunfo do projeto liberal, seja, por outro lado, como um desdobramento de tensões sociais, de um transbordamento social que essa modernização provocava. Também, na cidade do México, essa presença das multidões, essa presença de multidões pobres, migrantes, fora de controle e o Estado procurando afirmar o seu controle sobre elas, esteve, claro que, na origem da Revolução Mexicana, da inquietação, da panela de pressão que acabou eclodindo quando, no ano de 1910, Francisco Madero convocou a população do México a se levantar contra Porfírio Díaz. O grande tema da Revolução Mexicana é, afinal de contas, quando uma liderança, Francisco Madero, que se candidatou à presidência da República, mas Porfírio não respeitou essa candidatura e Francisco Madero acabou indo parar na prisão. Quando uma liderança que tinha uma visão própria sobre o porquê da sua oposição a Porfírio Díaz, que tinha um projeto próprio para o México, conclama o povo à revolução. Pergunta é, por que é que tantos grupos diferentes aderiram a essa conclamação com motivações muito diversas, muito diversas. E aí, mais uma vez, o grande nó da Revolução Mexicana é se perceber que vários projetos conviveram sob o signo de uma mesma revolução. E, ao mesmo tempo, como esses projetos foram se chocando e se derrubando até que um certo desfecho prevalecesse. Bom, então a cidade do México também faz parte desse caldeirão que se moderniza, que se civiliza, segundo esse projeto liberal, e que, por outro lado, guarda, comprime e tenta segurar as tensões sociais que afloravam. Vou falar um pouco agora sobre a educação, o tema da educação, que é um tema fundamental para esses projetos liberais em toda a América Latina no século XIX. Os liberais no México também consideravam que a educação tinha um papel importante para criar as bases desse regime republicano, para criar as bases da cidadania, para criar as bases da modernidade. Mas, diferentemente da Argentina, no México, essa concepção sobre o papel de uma educação laica, sobre o papel de uma educação pública, foi uma concepção que valorizou, em primeiro lugar, a escola secundária.
Na Argentina, o Sarmiento, nós vimos, havia o colégio nacional, secundário, voltado para a formação das elites, mas houve uma ênfase na criação da escola primária, laica, pública e obrigatória. No caso do México, a escola primária foi alvo, mas não foi prioridade. Então, eu vou falar primeiro da escola secundária e depois da escola primária. É claro que essa ênfase tem relação com os próprios contornos do porfiriato. Um porfiriato que era um regime centralizador do poder, elitista, centrado em uma pessoa, personalista, portanto, Porfírio Dias como a grande face dessa modernização. E a relação desse Estado com a população tem matizes distintos daqueles que se colocaram na Argentina. Apesar do Roca, do papel que teve o Roca também lá com os seus intelectuais da geração de 1880, que eram intelectuais de inspiração positivista, preocupados com a ordem, etc., etc., mas na Argentina houve um compromisso do Estado para, de alguma forma, difundir essas chaves criadoras da cidadania de uma maneira distinta do México. E é claro que no México isso passa pelo fato de grande parte da população ser rural, ser indígena, ser camponesa, e o olhar para essa população é diferente daquele que na Argentina se voltou para uma população onde os índios foram sumindo de cena, né? Então a população nacional não tinha mais base indígena a partir das campanhas do deserto e, na verdade, antes dela, porque os índios nunca foram cogitados como possíveis cidadãos da Argentina. Bom, então, o que dizer sobre a escola secundária no México? Eu já havia comentado com vocês que havia um colégio na cidade do México chamado Colégio de San Ildefonso. E esse colégio, na década de 1860, deu lugar à criação da chamada Escola Nacional Preparatória. E a Escola Nacional Preparatória foi a base para Foi a base para a criação de uma elite que pudesse ocupar os cargos da administração pública nesse México que se modernizava. Uma elite que seria formada com um repertório liberal, racional, ilustrado, científico, mais ou menos, existe um debate em relação a isso, até que ponto essa educação deveria realmente prezar um conhecimento empírico, um conhecimento investigativo, um pouco uma discussão que o Sérgio Buarque de Holanda faz em relação à elite intelectual no Brasil, no Raízes do Brasil. Mas, de toda forma, a Escola Nacional Preparatória tem como grande mentor um homem chamado Gabino Barreda, um intelectual que está por trás da Escola Nacional Preparatória e que concebe esse projeto de uma Escola Nacional Preparatória que conseguiria definir o perfil das elites de que o México necessitava. E essa Escola Nacional Preparatória realmente ocupa um papel muito importante na formação de pensadores, de gestores que atuaram depois durante o Porfiriato. Ou seja, de fato, por aqui passam os homens que tiveram destaque durante a gestão de Porfírio Dias, algum tempo depois, né? A Escola Nacional Preparatória criada antes da chegada de Porfírio Dias ao poder, ainda na época do Benito Juárez, ainda na época, portanto, desses primeiros liberais que conquistam o poder depois da Revolução de Ayutla. E esses homens que passam pela Escola Nacional Preparatória, em grande parte, e que vão depois circundar o Porfírio Dias, oferecendo a ele as soluções técnicas, políticas, culturais que fundariam esse projeto de Estado do Porfiriato, são intelectuais conhecidos como os científicos, exatamente, os científicos. Esses científicos ocupam cargos importantes, esses científicos pensam o papel da educação, pensam o tema da identidade, pensam o tema da cultura, pensam a história do México.
Um deles, um brilhante científico chamado Justo Sierra, que foi ministro da Educação e Belas Artes no México no início do século XX, ainda durante o Porfiriato, escreveu, dentre outros livros de história, um dedicado a Benito Juárez. Por que contar a história de Benito Juárez? Porque contar a história de Benito Juárez significava construir uma narrativa sobre a trajetória daquela nação que agora alcançava realmente o seu auge, alcançava o seu verdadeiro destino, o da modernidade, o da civilização, o da força. Benito Juárez, claro, é um precursor disso tudo aos olhos dos intelectuais científicos que circundam o Benito Juárez, que circundam, desculpem, o Porfírio Dias. E Justo Sierra, através dessa obra, como através de outros livros que ele escreveu ou através de ações suas como ministro da Educação, procura construir esse panteão de heróis históricos, de símbolos pátrios que deveriam povoar o imaginário desse México agora coeso, agora forte, agora realmente integrado. Vocês podem imaginar o que significa essa tarefa depois de décadas de guerras internas, depois de uma guerra externa contra os Estados Unidos que representou a perda de praticamente metade do território mexicano, depois de uma intervenção estrangeira que quase transformou o México em uma monarquia ligada à dinastia dos Habsburgo. Portanto, um país que havia atravessado o século XIX sempre à beira de se esfacelar, sempre à beira de se desmembrar, sempre à beira de sucumbir a intervenções externas. E no momento em que um grupo político que fala em nome da nação, que resiste a essas intervenções externas, conquista o poder, consolidar essa força simbólica da autonomia, do lugar que esse país ocupa no mundo, significava realmente uma estratégia, um desafio central para que esse lugar do México pudesse finalmente se consolidar. Do Estado mexicano, né, como uma unidade soberana internamente, assim como externamente. Esse investimento nos símbolos históricos, culturais, artísticos, e as nossas pinturas de hoje têm a ver com isso, foi um investimento importantíssimo para que esse Estado finalmente, senhor do território, senhor da sociedade e senhor da sua soberania no plano das relações externas, pudesse se colocar de uma maneira plena. Esse investimento foi muito grande e ele passa por uma recuperação simbólica do passado indígena pré-hispânico, do passado indígena que remonta aos astecas, aos toltecas e às populações ameríndias da Mesoamérica. Essa é uma operação que se expressa nos quadros que a gente vai ver. A força histórica do México, que agora ganhava contornos claros e evidentes com o Estado porfirista, era uma força que se imbuía de uma longeva história de uma civilização que remontava às civilizações indígenas pré-hispânicas. Então é muito interessante porque construir esse discurso sobre a mexicanidade num lugar, num país onde, por um lado, como eu já disse, se idealizava a França, se idealizava Paris, se idealizava um modelo de civilização externo, mas que, por outro lado, procura conciliar essa idealização de um modelo externo, que vai ser apropriada, por exemplo, em intervenções urbanísticas na Cidade do México, com o reconhecimento e a valorização de algo que era exclusivo do México, de algo que era autêntico. E a operação para se conciliar a modernidade tal qual
concebida na Europa. E a autenticidade de algo que é americano, que tem uma história própria, que antecede a chegada dos europeus. A história do México, segundo essa narrativa que se vai construir aqui, é uma história que antecede a chegada de Colombo à América, que antecede a colonização. E nem sempre o discurso é esse. Nem sempre o discurso é esse. Nós vimos em relação à Argentina na aula passada que essa direita nacionalista autoritária busca as raízes da argentinidade na colonização, na matriz hispânica, na matriz dos valores do cavaleiro espanhol e da hierarquia e das virtudes da nobreza. Há uma recuperação dessa matriz histórica para se delimitar onde estava a Argentina, onde estava a argentinidade. E no México essa operação remonta a tempos pré-hispânicos. Isso tem um significado extraordinário para as soluções intelectuais, culturais e simbólicas que se encontram no México para se dar conta de uma população que não era ocidental, de uma população que carregava ainda claramente as marcas de uma história indígena. E é por isso que o livro do Luiz Estevão de Oliveira Fernandes, que é um professor da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, essa foi a tese de doutorado dele, eu fui da banca dessa defesa de doutorado e agora a tese foi publicada. O livro se chama Pátria Mestiça, a invenção do passado nacional mexicano, séculos XVIII e XIX. É um livro que procura dar conta de explicar de que maneira, por que operações o México passou a trabalhar de uma forma afirmativa, qualitativa, com a noção de mestiço, de um povo mestiço. O México como resultado de um processo de mestiçagem cultural, étnica. E por que caminhos essa valorização da mestiçagem foi sendo operada, o que foi tirado de cena, o que foi valorizado para se chegar a essa figura idealizada do mestiço. Qual é o índio que faz parte dessa mestiçagem? Qual é a dimensão do espanhol, do europeu que participa desse processo de mestiçagem? Não é tudo que entra aí, não é uma mestiçagem que existe lugar para tudo. Alguns elementos são escolhidos. E vocês vão ver nas pinturas que, quando se fala do índio, nessa noção de mestiçagem que acaba servindo de base para um discurso nacional mexicano, é uma noção que valoriza o índio do passado. O índio lá da civilização asteca, do império, dos tempos gloriosos, dos tempos das pirâmides, de uma arquitetura vigorosa, genial. Por isso é que a arqueologia ganha espaço no México desse período. A arqueologia se torna objeto de atenção por parte dos científicos, por parte do governo de Porfírio Dias. E os sítios arqueológicos e a recuperação desses legados materiais das civilizações pré-hispânicas ganha importância nesse México do Porfiriato, nesse México que se consolida como nação e que se moderniza. E esses legados materiais das civilizações pré-hispânicas são, ao mesmo tempo, o elemento primordial para compor a noção de mestiçagem. A mestiçagem vem daí, do papel, da contribuição que tiveram os índios civilizados do passado, grandiosos, geniais, organizados, enfim, impérios centralizados, em que, de alguma forma, a noção de um México coeso estava também colocada. Claro que de uma forma idealizada, porque a gente sabe de todas as disputas e conflitos que existiram também no México pré-hispânico, na Mesoamérica pré-hispânica. Mas a idealização é de que
haveria uma certa continuidade entre uma chave de uma civilização centralizada, coesa, que vem lá de séculos atrás, que atravessa os tempos, que passa pela Espanha, também os espanhóis têm a sua contribuição nisso. O vice-reino da Nova Espanha é parte dessa história de coesão, de organização, de um certo brilhantismo. A independência renova em novas bases essa solução política, mas de um Estado que não deixa de exercer a sua centralidade para permitir a existência dessas sociedades que têm valor.